Só existe a beleza se existir interlocutor. A beleza da lagoa é sempre alguém, porque a beleza da lagoa só acontece porque a posso partilhar. Se não houver ninguém, nem a necessidade de encontrar a beleza, nem a lagoa será bela. A beleza é sempre alguém, no sentido em que ela se concretiza pela expectativa da reunião com o outro. Walter Ugumãe, esse aqui é um trecho da Desumanização. A gente precisa da existência do outro porque as coisas na vida elas acontecem quando existe a união de duas pessoas ou mais, de uma comunidade, de uma sociedade. As coisas só fazem sentido porque a gente é um ser social. A união com o outro faz com que nasça a beleza. E eu lembrei muito também do filme Na Natureza Selvagem, que ele vai falar a felicidade só é real quando é compartilhada. Enfim, pensamentos soltos, foi isso que eu queria trazer como um pensamento do dia para iniciar esse Vratatá Curadoria. Vrá Brasil, tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo muito ótimo. Bem-vindos, bem-vindas, bem-vindos a mais um Vratatá Curadoria, esse quadro em que eu falo de algumas notícias de arte e cultura da semana e outras coisinhas mais. E para começar, eu queria falar justamente desse livro do Walter Ugumãe, que chama A Desumanização, que eu li essa semana. Esse livro me fez questionar muitas coisas, gente. Na semana passada eu fui assistir a peça que está em cartaz aqui em São Paulo, lá no Sesc Santana. Essa peça vai ficar em cartaz até o dia 30 de junho e no dia 16 de junho vai ter uma sessão que o Walter Ugumãe vai estar para um debate depois da peça. Então, para quem é fã, para quem tem vontade de conhecer o Walter Ugumãe, é uma oportunidade. Eu particularmente não gostei da peça por inúmeros motivos. Eu acho que a adaptação da peça ela diminui o texto do Walter Ugumãe. A forma como foi escolhido ser montada a peça, era melhor eu ter lido o livro mesmo. Eu não tinha lido o livro antes de assistir a peça. Não acho que isso é imprescindível. E eu também não acho que a gente tenha que pegar um livro e adaptar exatamente como ele é para o teatro, porque eu acho que inclusive ele tem que fazer sentido no tempo que a gente está contando essa história, no tempo de hoje. Enfim, eu acho que a gente tem que ter uma liberdade para a criação, né, quando a gente leva para os palcos. Mas eu acho realmente que a montagem ela reduziu o texto do Walter Ugumãe a um naturalismo televisivo, na interpretação, nas resoluções, no cenário, que é muito pouco poético, muito pouco lúdico. É um universo muito rico de imagens, o do Walter Ugumãe, e eu acho que as atrizes, principalmente a direção, poderia ter sido mais criativa. Eu falei sobre isso nos stories na semana passada, então eu também não quero me alongar muito falando sobre isso. E eu farei um vídeo bem completo sobre a desumanização, porque eu acho que merece ser pontuado algumas coisas que eu acho que são problemáticas nesse texto. Mas enfim, eu sou muito fã do Walter, eu gosto muito da escrita poética dele, eu gosto muito de prosa poética, como muita gente sabe aqui, mas enfim, ninguém é perfeito e todo mundo corre risco de fazer coisas que a gente não gosta. Isso também é saudável, isso é bom, isso é importante. Eu queria falar de um podcast, para variar, toda semana eu tô indicando um podcast, e esse aqui é um podcast muito especial, que é o Projeto Humanos, que é do Ivan Mizuzaki, que também faz um outro podcast que é o Anticast. O Projeto Humanos está em temporada agora falando sobre o caso Evandro, que é um caso real, oficial, que aconteceu no Brasil lá nos anos 90, e é um processo que durou 32 anos de julgamento, com vários desdobramentos, com vários personagens, com muitas coisas que a gente não sabe quem é culpado, quem que não é culpado. É um crime muito louco que aconteceu no Brasil. Ele criou essa série para ir contando pra gente como que funciona todo esse processo jurídico, como que funciona todo esse processo investigativo. Eu adoro, eu tô viciada nesse podcast e eu queria muito recomendar para você que gosta de casos de investigação, que gosta de casos de crime, casos reais. Eu sou viciada. E eu tô trazendo pra vocês essa dica porque o Ivan Mizuzaki anunciou no Twitter que agora o podcast vai virar uma série de TV. E é isso, gente. Cuidado pra não viciar, dá um pouco de medo quando você escuta sozinho em casa de noite, mas vale muito a pena. Eu queria recomendar pra vocês um vídeo que a Luli, do canal Luli de Verdade, postou essa semana aqui no YouTube, que ela vai esclarecer ponto por
ponto sobre a Lei Rouanet, que não é mais Lei Rouanet, que virou Lei de Incentivo à Cultura. E ela fez um vídeo, gente, muito completo, para quem se interessa em saber sobre a lei, para quem se interessa em saber todas as peculiaridades do que muda, do que não muda e tal. Ela fez uma pesquisa muito densa, muito bacana. A Luli é a idealizadora do nosso Coletivo 32. Para quem não conhece, eu vou deixar aqui na descrição para vocês conhecerem o nosso coletivo. A Luli tem um canal que fala sobre cinema. Acho que vale a pena vocês conhecerem se vocês não a conhecem e principalmente assistir esse vídeo se vocês têm interesse nessa área, se você trabalha com cultura, se você trabalha com arte, esse vídeo é muito importante para você e principalmente se você trabalha na área de audiovisual. Em 2007 foi aprovada uma lei pelo Congresso que possibilitava abrir editais para a gente poder conhecer novos escritores pelo Brasil. Essa lei previa alguns concursos regionais, fazendo com que a gente pudesse conhecer novos escritores, novos talentos, dar oportunidade para pessoas que moram em lugares remotos, enfim. E o Bolsonaro, agora, essa semana, ele vetou essa lei, então ela não existe mais. Ele vetou esse projeto dizendo que o público não se interessa por esse tipo de coisa, não há interesse da população. Mais um retrocesso desse governo que vai decepando a cultura e todas as possibilidades da gente poder fazer alguma coisa cultural nesse país. Parece que estão programando a destruição do Brasil em parcelas, né? No final de 4 anos, não sei o que restará desse país. Essa semana saiu a notícia de que uma aprendizagem, O Livro dos Prazeres, está em fase final de filmagem. Esse filme tem a direção da Marcela Lorde, é o seu primeiro longa-metragem. A Marcela já trabalhou como assistente do Belmonte, já trabalhou como assistente do Walter Salles, a Simone Spoladori, que vai fazer a personagem da Lori, e o Javier Drolas, que vai fazer o personagem do Ulisses. O Javier, ele é argentino, ele não é brasileiro, mas eu vi na reportagem que ele vai falar em português. O Javier já fez outros filmes em parceria com diretores brasileiros. É conhecidíssimo por ter feito aquele filme Medianeiras. Ele também fez um filme que eu amo, que é o Severina, que é um filme nacional. É uma produção Brasil, Uruguai e Argentina, que é do ano passado. E eu queria entender por que ele foi chamado para fazer Ulisses, né? Sendo estrangeiro, falando português. Vamos ver o que vai ser. Eu, particularmente, fico muito feliz com a produção de Clarice para o cinema, obviamente. Mas me dá um certo medo também, sabe? Aquela mistura de felicidade com medo do que será que vai fazer com a Clarice Lispector, que é uma escritora tão psicológica, né? Como que você transforma isso em imagem? Porque cinema é imagem, né, gente? Então eu fico com receio. Esse filme vai estrear o ano que vem, que coincidentemente é o centenário da Clarice Lispector, gente. Então ano que vem vai ter muita coisa de Clarice Lispector. Aguardem. Inclusive o Luiz Fernando Carvalho também está filmando e tem previsão de estreia para o ano que vem uma adaptação da Paixão Segundo GH, que vai ter como protagonista a Maria Fernanda Cândido. A Paixão Segundo GH eu ainda acho mais difícil de adaptar para o cinema do que o Livro dos Prazeres, porque o Livro dos Prazeres é um livro que tem mais diálogos, acontece em vários ambientes, enfim. A Paixão Segundo GH, eu acho que teria que ser tipo um Tarkovsky para poder fazer essa adaptação, mas vamos ver, né, o que o Luiz Fernando Carvalho vai fazer. Gente, eu acho que essas foram as notícias que me chamaram mais atenção nessa semana. Comentem aqui embaixo quais foram as notícias que chamaram a atenção de vocês essa semana. Deixem seus comentários sobre qualquer coisa, sugestões, me contem as novidades da semana de vocês. A gente vai se falando, aproveitem o final de semana de vocês. Um beijo, até a próxima e tchau!